Boa noite. Você vai ficar agora em apenas 30 minutos bem informado sobre os destaques de Minas nesta quarta-feira. Defesa Civil interdita 8 lojas no condomínio Alphaville por causa da explosão de ontem, mas comerciantes já querem começar a reforma para reinaugurar. Criminosos colocaram fogo em caminhões de lixo aqui na capital e prédio residencial foi atingido. Convênio firmado entre a Polícia Civil e as prefeituras do estado dão aos municípios a responsabilidade de planejar e operar o trânsito. Até multa fica autorizado. Mineiros correm para se aposentar e evitar as mudanças que podem vir com a reforma da Previdência. Preparamos uma reportagem detalhada que vai te ajudar a tomar a sua decisão, se espera a decisão do Congresso ou se entra com os seus papéis. Rótulos de alimentos mais confundem que explicam e o consumidor fica perdido. A Anvisa quer mudar isso e vamos te mostrar como que é feito em outros países que descomplicam. A Assembleia de Minas nega título de cidadão honorário ao prefeito de São Paulo. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. E o Cruzeiro entra em campo nesta noite para decidir se vai para a final da Copa do Brasil. Mais informações sobre as notícias do dia a partir de agora. Comerciantes já querem reconstruir lojas do Alphaville após a explosão que atingiu vários estabelecimentos ontem à tarde em Nova Lima, na região metropolitana. A Defesa Civil determinou a interdição de parte dos estabelecimentos e já emitiu laudo informando que 8 das 48 lojas foram afetadas. As causas são investigadas pela Polícia Civil, mas as suspeitas apontam para um vazamento de gás. Nossa repórter Yara Fantoni e o cinegrafista Michael Stallone foram acompanhar as movimentações no dia seguinte ao acidente. O dia foi de juntar os destroços e contabilizar os prejuízos. E quando a dona da loja atingida chega, emoção ao se deparar com o que restou. Ontem foi meu dia de folga. Aí a minha sorte que eu não estava aqui. De acordo com moradores do local, a explosão aconteceu por volta de 4h30 da tarde, exatamente neste local onde funciona uma pizzaria. Não havia ninguém no estabelecimento. Nesta quarta-feira pela manhã, a Defesa Civil esteve no local para fazer uma vistoria e avaliar as causas do acidente. No momento da explosão, uma vistoria terceirizada estava sendo feita no local. Essa inspeção estava acontecendo do outro lado do mall. E a gente não sabe se há uma ligação direta entre uma coisa e a outra. Este empresário é dono de 3 estabelecimentos que foram atingidos no centro comercial do Alphaville. Só falaram que ia fazer um teste de manutenção no mall mesmo, no shopping. E foi isso que foi informado para a gente, pediu para a gente fechar as tubulações de gás. A gente fechou e fomos embora, todo mundo. Esta professora estava no centro comercial no momento da explosão. Parecia que tinha um terremoto. Eu espero que normalize tudo, que volte ao normal, porque eu tenho aulas, eu tenho que dar aulas aqui hoje, os meninos têm provas amanhã, depois de amanhã. Para este advogado, o ocorrido não foi uma surpresa. Falta um pouco de manutenção por parte de quem é responsável por tudo isso aqui, sabe? E agradecer a Deus que tenha acontecido durante a semana no momento que não tinha praticamente ninguém aí, porque senão teria havido mortes e teria sido bastante grave. Já na visão dos responsáveis pelo centro comercial, a manutenção estava em dia. Ele funciona de acordo com todas as regras e laudos e licenças, etc. Ele preza pela aparência e pela qualidade, portanto, ele sempre cumpre as normas legais para poder funcionar. Já pensando nos próximos passos após o ocorrido, os comerciantes se reuniram também nesta quarta-feira no Alphaville. E agora, qual que é a providência? Arrumar o mais rápido possível a casa e tentar reinaugurar, se possível, agora no fim de semana. A Associação dos Lojistas contratou uma empresa especializada para fazer uma vistoria mais aprofundada, tanto do ponto de vista de danos gerais causados nas instalações, como também fazer uma averiguação para poder identificar a causa do ocorrido.
Criminosos colocaram fogo em caminhões de lixo aqui na capital na madrugada de hoje. Até um prédio foi atingido pelas chamas. A informação chega direto da nossa redação, onde está a Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Como que foi essa ação dos bandidos? Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. 2 homens encapuzados e armados renderam os motoristas dos 2 caminhões de lixo e atearam fogo nos veículos. As labaredas de um dos caminhões, inclusive, chegou a atingir 2 carros que estavam na garagem de um prédio. Esses crimes foram por volta das 2h30 da madrugada, nos bairros Alto Caiçara e Aparecida, na região noroeste da capital mineira. A Polícia Civil já investiga o caso, ninguém foi preso até o momento e a motivação também é desconhecida. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, Inácia. Certo. E a Luciana, gente, acompanhou outro assunto também nesta quarta-feira. A Polícia Civil de Minas realizou hoje uma operação para reprimir o roubo e o desvio de cargas na região nordeste do estado. Luciana, quais são os detalhes? Pois é, Inácia, essa operação foi em decorrência de 2 grandes roubos ocorridos há cerca de um mês na região noroeste de Belo Horizonte, de Minas Gerais. A gente está acompanhando aí 7 pessoas foram presas, 5 ainda estão foragidas. Materiais roubados dos caminhões, a gente está acompanhando aí as imagens. São tênis, pneus, são materiais esportivos, cosméticos, até arame e grãos também estavam entre esses materiais, essas cargas apreendidas pela polícia. As investigações continuam, viu? Porque há 5 pessoas ainda foragidas. Certo. A Luciana continua com a gente para um terceiro assunto e que agora é sobre a área da saúde. Depois de confirmadas as mortes de 2 macacos por febre amarela em Além, Paraíba, na região da Zona da Mata Mineira, a Secretaria de Estado de Saúde divulgou um novo boletim com os números sobre a doença e a Luciana vai nos atualizar com esses números. Diga, Luciana. Sim, Nácia, esses números saíram, são 1.696 novos casos, novas notificações em relação à febre amarela, sendo 475 casos confirmados. No mesmo período, foram confirmadas 162 mortes por febre amarela e outros 15 casos seguem em investigação. Desde o último balanço divulgado em 26 de junho, houve um aumento de 48% nas notificações e de 6,5% nos casos confirmados. Já em relação às mortes, a alta foi de 1,8%. A gente lamenta, que haja esse aumento tanto em casos confirmados de febre amarela quanto em mortes também. Ok, Luciana, obrigada por hoje. Até amanhã. Até amanhã. Quando você vai ao supermercado fazer as suas compras, você confere ali o rótulo dos alimentos? E quando confere, você entende com clareza se aquele alimento vai fazer bem à sua saúde? Pois pode vir mudança por aí e ela vai ajudar os consumidores. A Anvisa vai propor mudanças nos rótulos. A intenção é deixar mais claras as informações sobre a quantidade de sódio, açúcar e gorduras saturadas que fazem mal à saúde se consumidos em excesso. Wanda Sampaio e Tamer Pimentel foram conferir o que o consumidor quer. Uma boa dieta e hábitos mais saudáveis ajudaram Vinícius a perder quase 15 quilos. Além de toda a dificuldade para emagrecer, ele se atrapalha todo ao tentar entender os rótulos dos produtos. Esse iogurte é light, está dizendo que o percentual de gordura dele é baixo, mas aí a gente fica na dúvida se realmente é bom ou não esse percentual. E confunde mesmo. Tem informação que só se for uma profissional da área da saúde para entender. Este produto, na embalagem dele, está dizendo que ela é integral. Quando eu olho a informação nutricional, ele tem 6% de sódio e 2% de gordura saturada. Isso é muito, E isso pode provocar danos à saúde, Elevação de pressão arterial com esse excesso de sódio, alterar os níveis de colesteróis. A obesidade no país cresceu 60% nos últimos 10 anos e é um fator de risco para doenças como diabetes e hipertensão. Chegar ao supermercado e ter facilidade para identificar pelo rótulo se o produto tem muito sal, açúcar ou gordura saturada é um passo importante para o consumidor definir se o que está aqui na prateleira vai ou não para casa. Com essas informações claras, pode sim diminuir o número de riscos de doenças crônico-degenerativas como o colesterol, como a diabetes e a pressão arterial. Ganha a população porque ele está sabendo o que ele está comprando e, consequentemente, ele vai ter melhor saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer informações mais claras e padronizadas. Uma proposta é adotar modelos usados em outros países.
No Equador, as cores do semáforo vêm em destaque na frente da embalagem, identificando os níveis de sódio e açúcar. Na Nova Zelândia e na Austrália, o produto ganha 5 estrelas quando não há esses ingredientes em excesso. E se pelo menos as letrinhas ficassem maiores? Eu vejo só não defino nada. O que você gostaria de ver no rótulo? Uma explicação mais detalhada, mais clara, que você tivesse mais acesso e mais compreensão. Certa vez eu gravei uma reportagem sobre este assunto e nós fizemos um levantamento no mercado sobre o tipo de produto que trazia o melhor rótulo, o mais completo e claro. E sabe qual foi? O de ração animal. A Anvisa parece que está no caminho certo, né? Tomara que não demore essa mudança nos rótulos. Parte dos servidores municipais não aceitou o reajuste de 2,53% anunciado pela Prefeitura de Belo Horizonte há pouco mais de um mês. Cerca de 180 trabalhadores participaram de um protesto na manhã de hoje em frente à sede do Executivo. Segundo o presidente do Sindibel, Israel Arimar, todas as categorias decidiram não levar a ideia de greve adiante. Algumas categorias, inclusive de funcionários municipais, aceitaram o aumento oferecido pela PBH, que apenas repõe a inflação. A Prefeitura vai encaminhar à Câmara dos Vereadores até o dia 1º de setembro os projetos de lei das categorias que aceitaram a proposta de reajuste. E em novembro, a Prefeitura informou que vai analisar novamente a arrecadação. Se tiver aumentado, poderá haver novos reajustes salariais. E o ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, do PSDB, foi condenado novamente em segunda instância pela 5ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado. Em julgamento realizado ontem à noite, a Justiça manteve a condenação do tucano por 2-1 pelo envolvimento no esquema de corrupção que ficou conhecido como o Mensalão Mineiro. Azeredo é acusado de desviar verbas de estatais mineiras para utilizá-las em sua campanha à reeleição para governador em 1998. O esquema teria desviado ao menos 3,5 milhões de reais. Como não houve unanimidade no placar, Azeredo poderá apresentar recurso. Após todos os recursos serem julgados no TJMG, se a condenação for mantida, o ex-governador será preso e vai aguardar na cadeia a decisão sobre recursos movidos em instâncias superiores. E esse é um dos assuntos que vamos abordar na conversa agora com o nosso comentarista Orion Teixeira. Orion, boa noite. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Há risco mesmo de Eduardo Azeredo ser preso? Olha, há riscos também de prescrição dessa pena, porque esse julgamento é de um fato ocorrido há 19 anos. Se demorar mais um ano, no ano que vem, Azeredo completa 70 anos e não poderá mais ser preso. Então, a segunda instância está confirmando aí essa decisão, essa condenação por peculato e também lavagem de dinheiro. Enfim, o Ministério Público, por conta disso, pediu a imediata prisão, mas os desembargadores entenderam que cabe recursos, embargos infringentes, embargos declaratórios, para até dirimir essa dúvida, essa sentença definitiva. Isso pode demorar, se demorar mais um ano, como disse, a pena pode prescrever. Além disso, Inácio, no Brasil é muito difícil político ser preso. Veja bem o caso do outro mensalão, o nacional, aí, o petista. Dos todos os condenados, apenas os publicitários, os empresários, como Marcos Valério, e dirigentes de bancos estão presos. Os políticos, todos fora da cadeia. Bom, nós temos outro assunto para tratar com o Orion, que é o seguinte: a CEMIG ganhou aí mais um tempinho para tentar reverter o leilão das 4 usinas sob a sua gestão, já que uma liminar suspendeu o leilão marcado pelo governo federal para setembro. Orion, essa liminar não impede o cancelamento, pelo contrário, ela pede até um reajuste do preço das usinas que supostamente irão a leilão. Agora, na sua opinião, a pressão política que vem sendo feita intensamente pelo governador Fernando Pimentel, por outras lideranças políticas, até por deputados em Brasília e senadores, não estaria surtindo efeito para acabar de vez com essa ameaça sobre a CEMIG? Olha, Inácio, eu acho que a pressão política, sim, mais essas decisões judiciais, essas últimas 2 decisões, estão favorecendo esse processo aí em favor da CEMIG, da estatal mineira. Agora mesmo, o próprio STF adiou o julgamento que faria a pedido do governo federal por conta dessa pressão política dos deputados federais mineiros. Tudo indica que haverá uma conciliação ao final e a estatal, a CEMIG, deverá renegociar essa concessão pelo governo federal por cerca de 10 bilhões, o que deverá provocar aí um aumento na conta de luz de 3% a 4% para pagar esse empréstimo. A gente, inclusive, viu imagens aí que os nossos telespectadores acompanharam de uma manifestação de lideranças políticas feitas no Triângulo Mineiro, perto de uma das usinas que poderá ser leiloada, que fica na cidade de Indianópolis. Bom, encerrando esse giro político com o Orion Teixeira, nós vamos falar agora de um outro assunto, que é sobre uma decisão da Assembleia Legislativa de Minas, que negou o pedido de cidadão honorário do Estado para o prefeito de São Paulo, João Dória,
Dória, do PSDB. O requerimento foi feito pelo deputado Gustavo Correia, do Democratas. Orion, outros figurões da política nacional também tiveram esse pedido de cidadão honorário rejeitados já, né? O que está acontecendo, Inácia, é que é uma antecipação da sucessão presidencial do ano que vem. João Dória, prefeito de São Paulo, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também, que é um pré-candidato, estão viajando, os dois estão viajando o país e buscando onde pode, com os aliados, arrumando um jeitinho ali, providenciando títulos e homenagens para que eles sejam reconhecidos e distinguidos perante a opinião pública. No caso de Lula, também houve um percalço desse na Bahia e agora se repetiu aqui em Minas Gerais. Por 4-2, foi negado o título de cidadão honorário a João Dória. Tentando virar notícia antecipada antes da campanha, né? Obrigada, Orion. Até semana que vem. Prazer. A Polícia Civil e prefeituras do estado firmaram hoje um convênio para municipalizar o trânsito nas cidades. As prefeituras se tornam responsáveis pelo planejamento, projeto, operação, fiscalização e educação de trânsito, não apenas no perímetro urbano, mas também nas estradas municipais. E até multar elas vão poder. Confira. A cerimônia de assinaturas de convênios entre prefeituras e Detran de Minas aconteceu no auditório da Delegacia Especializada de Acidente de Veículos na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Os municípios passam a integrar o Sistema Nacional de Trânsito. O convênio favorece a autonomia da administração municipal na aplicação de multas e penalidades de motoristas. A partir do momento da assinatura do convênio, haverá repasses dos órgãos do Denatran a esses municípios partícipes. Então, portanto, será um ganho para os municípios, um ganho para o Estado e, principalmente, que a gente visa, sobretudo, é uma tranquilidade, uma paz no trânsito. Eu ressalto isso porque as campanhas poderão ser feitas com maior credibilidade, porque será administrado pelo município. Caberá aos municípios se estruturar para colocar em prática as ações. É uma oportunidade também de parte desses recursos ficar para a cidade, nós com esses recursos melhorar ainda mais as nossas vias públicas, melhorando cada vez mais a vida dos tiradentinos e das pessoas que nos visitam. Nesse primeiro momento, 64 municípios passam a integrar o Sistema Nacional de Trânsito. Os demais podem procurar o órgão para fazer o convênio. Belo Horizonte já faz parte da integração nacional. E veja a seguir, mineiros correm para se aposentar com medo das mudanças que podem vir na reforma da Previdência. E você, quer fazer o mesmo? Nós preparamos uma reportagem para te ajudar a tomar a sua decisão. E veja também que, com o apoio da torcida, o Cruzeiro entra em campo logo mais contra o Grêmio no Mineirão. Nós voltamos para falar do esporte. André Salles já está com a gente aqui. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Daqui a pouquinho o Cruzeiro vai entrar em campo para decidir aí se vai ou não para a final da Copa do Brasil contra o Grêmio, né? E eu sei que o Grêmio está chegando super preparado e armado para essa batalha em campo. E o Cruzeiro vai enfrentar a altura? Pois é, um jogo muito complicado para o Cruzeiro, né? Como você disse. Mas no futebol a gente nunca pode dizer que é uma missão impossível. Claro que o Grêmio tem um dos melhores jogos, né, digamos assim, uma das melhores maneiras de jogar no país e vai jogar com uma vantagem, ou seja, vai ter aquela vantagem de jogar esperando o adversário propor jogo e poder sair aí no contra-ataque, pegando a defesa do Cruzeiro desarmada. Mas de qualquer forma, o Cruzeiro precisa de 1-0 para levar para os pênaltis, ou 2-0 também é uma vitória possível, né, para classificar de uma vez. Falando um pouco sobre o time, o técnico Mano Menezes está escondendo um pouco o jogo, mas eu acho que ele vai entrar com o Romero, vai entrar com o Sobis, apostar na equipe que ele vem jogando. E a gente tem que chamar a atenção para o público, né? Mais de 50 mil ingressos vendidos, a gente tem até umas imagens dos torcedores na porta da Toca da Raposa. Foi muito legal, os torcedores quiseram mostrar aí apoio para os jogadores, para os atletas, e aí mostrando mesmo que vão apoiar e o público não vai faltar, né? Vai ser o maior público do Mineirão nessa temporada. E pode até bater recorde do Campeonato Brasileiro, inclusive, que eu acho que é do Corinthians, né, lá em São Paulo. Do Campeonato Brasileiro eu acho que é mais difícil que os públicos do São Paulo foram altos, mas é um bom público e tem muita gente para empurrar. Acho que teve um de 56 mil que pode ser batido. Exatamente. Aguardemos, hein? Vamos amanhã aguardar. você volta com o resultado. Obrigada, André. Tá certo. Muitas vezes o brasileiro tem medo de empreender porque a burocracia desanima. Esse é um dos assuntos da coluna de hoje do jornalista Paulo Navarro. Olá, registrei semana passada o 29º Congresso Nacional da Brasel em Brasília. O tema era Conectar Pessoas, Saberes e Iniciativas. A Brasel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o segundo lar e fonte de empregos. A Brasel mostrou-se. A ordem foi simplicidade na hora de fazer negócios.
O Brasil é muito burocrático para empreendedores. Uma fábrica de obstáculos. A tecnologia é urgente. Pequenos detalhes também são fundamentais, como a regulamentação da gorjeta. O trabalho intermitente vai contribuir para o fim da evasão escolar. Possibilidade do jovem estudar e trabalhar. O que é apenas lazer para alguns é o mapa da mina. Mapa para o crescimento e o emprego, para, principalmente, alavancar o turismo. Mina de ouro em qualquer lugar do mundo. Foi o que falou o presidente da Embratur, Vinícius Lumertz. Somos uma pujança de oportunidades, mas as oportunidades de empreendedorismo são escassas. Liberdade e lucro hoje são palavras que possuem patrulha. Isso precisa ser mudado. Você vai ver depois do intervalo a corrida pela aposentadoria. Com medo da reforma da Previdência, já aumentou em 20% o número de pedidos do benefício em Minas em relação ao ano passado. Quem está prestes a se aposentar ou já olha para o futuro está com medo das mudanças que podem vir com a reforma da Previdência. Nós fomos ouvir um especialista para ajudar você a tomar a sua decisão. A Claudenice está com 54 anos. Trabalhou como contato comercial de um jornal por muitos anos. Mas aí, quando veio a crise, perdeu o emprego e com toda essa história de reforma da Previdência, ela não perdeu tempo e correu atrás da aposentadoria. Eu falei, eu tenho que procurar ajuda para me orientar. Falaram que eu teria que pagar um débito. Isso levou, em média, 1 ano para elas fazerem as buscas todas, da documentação e tudo. Então, assim, você vai ficando ansiosa, né? Assim como a Claudenice, muitos brasileiros estão preocupados com o que pode acontecer nesta reforma da Previdência. Por isso, o número de pessoas que pediram aposentadoria cresceu muito. No primeiro semestre do ano passado, aqui em Minas Gerais, foram quase 72 mil pedidos protocolados. No mesmo período deste ano, o número chegou a quase 92 mil. Este especialista explica que o aumento era esperado, mas alerta a necessidade de procurar um advogado antes de validar a papelada. Para avaliar, no caso concreto, se vale a pena mesmo se aposentar naquele momento. Porque muitas vezes a pessoa vai ter uma perda muito grande por conta da incidência do fator previdenciário nas aposentadorias por tempo de contribuição. Em alguns casos, essa perda pode chegar até mesmo a 50% do valor do benefício, ou seja, a metade. Uma das mudanças mais radicais que a emenda propõe é o tempo de contribuição, que saltaria de 15 para 25 anos. A idade mínima para aposentar também pode mudar. A proposta de reforma da Previdência institui uma idade mínima para o homem de 65 anos e para a mulher de 62 anos de idade. Ou seja, acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. Além disso, o governo federal muda o mecanismo também de cálculo do valor do benefício. E isso acaba sendo mais duro para o cidadão. Outros 2 pontos importantes que a população precisa ficar sabendo é o ajuste automático da idade mínima e também a não possibilidade de acumulação de pensão por morte com aposentadoria acima de 2 salários mínimos. Mas para isso acontecer, a emenda precisa ser aprovada na Câmara dos Deputados e não há uma previsão para ser votada. A Claudenice preferiu não pagar para ver e com o direito garantido, ficou mais aliviada. A sensação é de alívio, porque nem todas as pessoas conseguem fazer esse depósito que eu fiz. Cada caso é um caso. No meu caso, sou grata e, assim, estou feliz porque eu consegui. Olha, eu tenho visto muitas pessoas darem conselhos a amigos, a familiares, sobre decisões que elas deveriam tomar em relação à reforma da Previdência. E eu vou dizer que tem gente que está orientando sem ter as informações corretas. Minha sugestão para você é realmente procurar um profissional, porque a legislação da Previdência é complexa e pessoas leigas correm o risco de, mesmo se esforçando, não conseguir entender. Então, não haja por impulso, faça tudo calculadinho, que a sua chance de dar certo é muito maior. E eu aproveito para te convidar para falar conosco pelo Band Zap, que é o 997727663. Nosso jornal fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência de hoje, mas eu conto com você amanhã na quinta-feira. Boa noite.